Boas malta, bem-vindos a mais um Cast of the Prophet. Daqui fala-vos Emanuel Tomeu, também conhecido como Mr. Darklighter 66. Hoje vamos então apresentar a terceira e, vamos a ver se será a última parte do meu ranking pessoal para os jogos de Resident Evil. Portanto, só faltam 6 jogos, maltinha. De todos os títulos que eu joguei, só me faltam mesmo 6 jogos. Neste caso vão ser apresentados agora, que são o 1, 2, o 3, o Code Veronica, o 4 e o Revelations 1. Então, but no further ado, vamos então para o número 6, malta. Já sabem a opinião pessoal e eu gostaria imenso de saber qual o vosso ranking, quais os jogos que vocês jogaram e mais gostaram, aqueles que vocês gostaram, aqueles que vos jogaram, aliás, mas não acharam assim tanta piada. Ou os jogos que ainda não jogaram, que no meu caso eu não joguei ainda nem os remakes do 2 e do 3, nem o 7 e o 8. Portanto, já sabem, comentem, falem comigo em chat privado, seja pelo Facebook e Instagram, que são ainda as redes sociais que eu utilizo, ainda, porque basicamente o Facebook só serve para ver notícias e falar nos chats de grupo, e o Instagram é que de vez em quando lá faço uma outra atividade em termos de postagem de imagens e fotos de algum passeio ou encontro especial que tenha, isso assim. Portanto, o Instagram é talvez ainda a rede social que mal ou bem eu ainda dei alguma atenção, mas sinceramente nem é assim grande coisa. Portanto, olha, comentem no YouTube, pronto. Ainda hoje eu respondi a um comentário de um follower que viu hoje o meu vídeo, já é bastante antigo, sobre o Suicide Squad Kill the Justice League. Portanto, já sabem, estejam completamente à vontade. Em princípio, eu hei de vos conseguir responder no próprio dia, máximo dia seguinte. Anyways, número 6. Resident Evil Code Veronica. Yep, o Code Veronica está em número 6. E há muita malta que vai se perguntar, but how? Porque eu até falo bastante bem deste jogo, overhaul. Eu tenho o jogo em físico, o Code Veronica X, porque é a Director's Cut, que saiu para a PlayStation 2, visto que o jogo originalmente, creio eu, até saiu para a GameCube, mas a Capcom portou-se um bocadinho mal em relação ao contrato de exclusividade por causa do Resident Evil 4 e acabou por trazer o Director's Cut, que já veio com algumas arestas limadas de bugs e gráficos, não nada de muito enhanced, mas... E claro, vinha com o documentário de meia hora, o Wesker's Report, que basicamente narra os acontecimentos de Resident Evil 1, 2 e 3 pelos comentários de Albert Wesker. Um personagem que, se prestarem atenção à capa, está-vos ali a espreitar como um vilão de Jojo ali mesmo na sua menacing aura. Code Veronica é o Resident Evil 4 original. Basicamente é para aí que 3 meses depois dos eventos de Resident Evil 2 e 3. E neste jogo aqui segue exatamente a plot em que vimos acabar em cliffhanger no 2. O Leon já está a começar a ser um agente do governo e a auxiliar as organizações, nomeadamente a Claire, nesta missão em que ela está para encontrar o irmão dela, o Chris, e os descobrir mais planos sobre as bases e projetos da Umbrella, que após o incidente de Raccoon City já está a começar a ser investigada. E o Chris, lá está na Europa, digamos assim, desde o final do 1, a fazer essa mesma investigação. Neste jogo, ainda é com os ângulos, câmera e shooting e item management dos jogos originais, inclusive estilo esses que foram recriados para o Resident Evil 0 e 1 Remake, e esses jogos saíram para aí um ano depois do Resident Evil Code Veronica. Este jogo é um marco, porque este jogo é literalmente o último do qual temos acesso a terem os velhos gráficos. Não é que já não se destaquem um bocadinho e já se pareçam mais early PS2 games, tendo a sua própria textura e qualidade gráfica, mas em termos de toda a jogabilidade, do grafismo e de overall level e environment design, é estruturalmente idêntica ainda aos Resident Evil 1, 2 e 3, sendo que o 0 e 1 Remake, apesar de também terem isto, já tem uma remodelação de modelos total, já parecendo um outro animal, por assim dizer, e que animal esse que acabamos por ver, por exemplo, em Resident Evil 4. O Code Veronica, para além de ser o último jogo
conta com este tipo de visuais e até mesmo de música. Não digo que o compositor tenha mudado ou não vos posso confirmar a 100%. O que eu vos posso dizer é que mesmo em termos de trilha sonora, a situação do piano ser um dos instrumentos principais a ser tocado nas faixas e tudo mais, é algo que vai começar a ser aqui ligeiramente mudado, porque a própria música enquadra-se bem num jogo tenso de survival horror, enquanto que a partir do 4 já começamos a ver um maior destaque à ação e a set pieces, para além das cenas tensas e macabras que ainda podem ou não incluir. Portanto, sim, o 0 e 1 Remake ainda estão dentro do mesmo modo gráfico e do mesmo modo musical, mas o Code Veronica é uma espécie de último soldado ou espécie em vias de extinção antes de uma nova visão. Também é o último jogo em que a Umbrella e o T-Virus são os main villains, até porque o T-Virus lá está, desde o início começou logo com variantes, nomeadamente o G-Virus logo a partir do 2, ou o T-Nemesis no 3. Aqui temos o T-Virus e o T-Veronica Virus, em que essencialmente é mais uma variante do T-Virus, mas que desta vez faz com que as pessoas, I guess, can achieve fire and or plant-like powers. Digamos que Resident Evil a partir daqui tomou assim umas rédeas um bocado estranhas. Os superpoderes, digamos assim, dos infectados começaram a aumentar. Não só o vilão principal tem habilidades de regeneração, óbvia força, reflexo, agilidade, como é suposto ser uma espécie deste T-Virus, mas também consegue, à sua maneira, controlar plant-like life, lançar fogo, ser mais uma vilã de ópera e, em alguns casos, certos inimigos, e isso também vamos ver no Resident Evil Revelations com outro vírus, ficam inimigos invisíveis, inimigos que aí tal não aparecem se utilizássemos um sonar ou um radar térmico. Ou seja, as habilidades começam elas cada vez mais a ficar super poderosas, por assim dizer. Este jogo, estranhamente para quem não sabe, o Code Veronica foi até agora o único jogo do Resident Evil que ganhou um award, ou um Emmy, ou um Game Award, por melhor narrativa em todos os jogos. Ou seja, mais num jogo sem ser o Code Veronica, e o jogo saiu em 2001 na altura, ganhou um prémio de melhor storyline. E o que é que eu acho da storyline? Visto que em termos da jogabilidade não há muito sinceramente para falar de algo que eu já não tenha falado ou que até prefira aprofundar noutros títulos que estarão também presentes eles na lista, porque o jogo é muito old school, apesar do novo revestimento gráfico e de texturas e de ter mais ênfase em cutscenes. Nós temos para aí 2 horas de cutscenes e o jogo por si é grande. Eu não me lembro, eu lembro-me que me perdi um bocado neste jogo, inclusive é a primeira vez que eu joguei, tive que até começar o jogo todo de novo porque me perdi completamente e faltavam uns items e eu fiquei de tal maneira frustrado que preferi começar o jogo todo de novo e lá correu bem e ainda tive que olhar para alguns guias e walkthroughs em certas partes também para tentar perceber o que é que eu tinha que fazer. Eu tenho a certeza que eu devo ter demorado entre 20 a 30, se não quase 40 horas a jogar isto. Da primeira vez que joguei eu tinha pai 16 anos, 17, na original PS2. Mas o jogo, se passarem tudo à primeira sem qualquer problema, eu acho que são capazes de passar o jogo em 20 horas, ou até menos. O que foi uma evolução gigantesca em relação aos títulos como Resident Evil 1, 2 e 3, onde tu até conseguirias passar o jogo de uma empreitada numa tarde, tipo 5, 6 horas, se já soubesse o jogo todo de cor. Aqui mesmo que soubesse o Code Veronica de cor, pelo menos nem que fosse pelas cutscenes e pelo backtracking e por explorar vários locais grandes, nomeadamente a primeira parte é numa ilha prisional e a segunda parte é na Antártida, por assim dizer, é numa base no meio do gelo, subterrânea da Umbrella. É por volta de 17, 18 horas. Mal ou bem, se bem me lembro, se não falhares uma única vez, são 17, 18 horas, o que é já uma evolução simpática, visto que Resident Evil 4, se também se passarem tudo à primeira, como foi o meu caso, porque eu joguei o jogo várias vezes, também com cutscenes incluídas, demoras cerca de 16 a 18 horas. Eu acho que o walkthrough mais rápido que eu vi do 4 foi para aí 13, 14. Portanto, não... é completamente impossível também ser-se mais rápido.
Em relação à plot do Code Veronica, it's complicated. Como eu disse, o Chris está a tentar deitar abaixo a Umbrella, a Claire está a tentar procurar o irmão e o Leon até faz um cameo a ajudar o Chris a encontrar a Claire, que acabou por ser raptada ao meio do jogo, daí o Chris ser o protagonista da parte 2 e a Claire da parte 1. Há já algum ênfase em cinematic set pieces por causa do poder das cutscenes e do motor do jogo, e também algumas sequências de ação e tudo mais, apesar de lá está, de teres que ainda saber bem o que é que estás a fazer em termos de item e weapon management. O Steve Burnside é talvez o pior side character da franquia. É aquele miúdo super irritante, loud, obnoxious and one-noted, que apesar de até ter um bom coração, I just can't like the guy. Ele essencialmente tem bastantes daddy issues, é super arrogante. Lá mostra uma outra boa ação e acaba por apaixonar-se pela Claire. No Dark Side Chronicles, na versão remake, ele até é uma pessoa que é bastante fã do rabo da Claire. E a Claire acaba por se apaixonar por ele, porque we all know Claire is thirsty. E ela, sem ser o Leon, que I don't know why, aparentemente o Leon vê como uma irmã mais nova, so no fucks there. Mas tanto o Leon como a Claire têm uma sorte desgraçada em romances, porque o Leon come a gaja, mas depois vai-se embora porque deseja a Ada na realidade. Enquanto que a Claire, todos os namorados ou gajos com quem ela se sente atraída ou apaixonada ou está numa relação, ou são traidores, ou então transformam-se em bichos gigantes que a querem matar. Só no final do dia, just stay fucking single. A curse da Claire começou a partir daqui, a partir deste jogo, a partir deste gajo. Ele é tão irritante. Em comparação à relação romântica, temos também uma relação bastante psicótica, obsessiva e algo incestuosa por parte dos Ashford Twins. Os Ashford Twins são os vilões deste jogo. Temos o Alex Ashford, que é literalmente o vilão da primeira parte. Ele é um gajo vestido assim meio de militar, super obnoxious, que grita e canta, entre parênteses, ou entre aspas neste caso, peço desculpa. E ele é aquele típico vilão que é maléfico for the sake of it, tem a mania das grandezas, lança algumas death traps e monstros contra os dois heróis da primeira parte, a Claire e o Steve, porque a Itália can't destroy T. Veronica Virus e as cenas todas à volta da Umbrella, como documentos, arquivos, etc., ou escapar da ilha vivos. Sabemos também que o Alex tem uma enorme panca, paixão, ligação com a irmã Alexia e ele próprio veste-se da Alexia, imitando a voz, os maneirismos e até vestindo-se dela. LGBTQ already happening before it get famous. E basicamente é isso. Depois de derrotar um mutante, neste caso um Nosferatu, sim, é literalmente o nome do bicho, é Nosferatu, é tipo uma espécie de uma criatura, acho que é esse que sim, que se pode ficar invisível, ou ele ou são um tipo de Hunters, porque eu também me lembro quando joguei Revelations 1, lembrei-me logo do Code Veronica, eu acho que é ele é que fica invisível. É um boss complicado. Sim, tem uma mecânica e um maneirismo e obviamente uma pessoa depois de decorar ou perceber, depois lá consegue derrotá-lo. Mas da primeira vez que eu joguei isto eu lembro-me que morri algumas vezes e achei que era complicado. Depois disso temos também Tyrants, que acabam por entrar a bordo, visto quando o Steve e a Claire acabam por fugir num avião e tens que lutar contra os Tyrants dentro desse avião, que é uma espécie de avião cargueiro. I guess Uncharted 3, like that idea. Só que sem Tyrants, I guess. E basicamente, then an accident happens, eles acabam por sair de rota e, Antártida. Depois disso, basicamente, vemos o Chris a saber os whereabouts deles e a receber alguma intel do Leon, que também estava dentro do caso da Claire. E basicamente jogamos com o Chris, sendo que já havia nods e algumas cenas, se bem me lembro, com este personagem na cena da Claire, mas ele claramente que se torna mais um foco de atenção na campanha do Chris, nem que seja pela rivalidade e pela ligação que eles tiveram no Resident Evil 1. Para além da Alexia, que acorda após ter também sabido a morte do Alfred e os falhanços do plano na ilha da prisão, basicamente a Alexia acaba por acordar. Eu já não me lembro porquê, sinceramente. Lembro-me é que ela acordou, cutscene CGI, foi épico. Ela estava dentro de uma câmara gelada, tipo a mulher do Mr. Freeze, naquelas Sub-Zero stuff.
Ela sai de lá, she of course has the T. Veronica virus, mas ainda é uma mulher bonita de se ver e que só tem direito a música meio ópera de fundo cada vez que ela chega em cena. And then we have Albert Wesker. Pois é, meus caros, o Wesker volta dos mortos. Ele literalmente só tinha sido mencionado uma vez no Resident Evil 2 e 3 e nunca mais apareceu. Desde o 1, porque ele supostamente, se bem se lembram, tinha morrido. Guess what? The motherfucker came back. Ele literalmente voltou no Code Veronica, eles têm a sua própria agenda, mas desta vez não é só um gajo vestido de preto de cima a baixo com óculos de sol a mandar charme. Na realidade, o Wesker aqui está um bocadinho mais resistente, forte e rápido para caraças. Nós não o enfrentamos em termos de boss battle, nós só o vemos a fazer cutscenes. Heck, eu lembro-me que a cutscene antes da Alexia, antes de começarmos lá a derrotar em Faces com o Chris e obviamente depois com a Claire, porque depois ele obviamente que salva e encontra a irmã e os dois vão combater a Alexia para derrotar o spreading do T. Veronica virus e conseguir assim impedir o último plano da Umbrella, ou neste caso dos remaining officials da Umbrella, onde os Ashford Twins eram um deles. Mas funnily enough, nós temos para aí uma cutscene de 7 minutos. Eu lembro-me que eu fiquei, wow, isto não é Metal Gear e está a ter este tempo todo de cutscenes, Jesus. E nós vemos um showcase, literalmente entre a Alexia a lançar fogo contra o Wesker e o Wesker a correr e a saltar e a espetar-lhe um murro, e também a luta entre o Chris e o Albert. E eu lembro-me que sim, eu sabia que o Wesker tinha, ou que ficaria com poderes por causa dos filmes de desgraça da Mila Jovovich. Mas nos jogos eu tentei jogar isto por ordem, ou tentei ver por ordem antes de conseguir finalmente pôr as mãos nos jogos e começando a jogar um a um. E eu lembro-me que começar a ver o Wesker a ter habilidades foi qualquer coisa, porque eu nunca pensei, porque a cena dele, como ele foi ressuscitado e como ele ganhou as habilidades e toda a justificação e agenda dele. Remember, o Wesker só foi completamente explicado em 2007 pelo Umbrella Chronicles e finalmente foi concluída toda a saga e explicação à volta dele em 2009 com Resident Evil 5. Portanto, ele voltar vivo e poderoso sem se transformar num bicho em 2001, depois de o vermos obviamente espetado e morto pelo Tyrant, é tipo das coisas mais surreais que Resident Evil fez até o dia de hoje. I mean, it was. Depois, claro, temos o óbvio final feliz. A Alexia é morta, a base na Antártida é destruída, a Umbrella é parada mais uma vez, o Wesker lá acaba por fugir to fight Chris another day. E o Chris e a Claire estão finalmente reunidos, finalmente, desde toda a cena que se passou desde Resident Evil 2 até agora. It's a pretty enjoyable game. E é um jogo que se calhar se fizessem um remake... pois... que se fizessem um remake, que se calhar eu seria daquelas pessoas que, bem feito, até compraria dia 1, mas depois da experiência do que vi com Resident Evil 3, I'm not really so sure anymore. É um jogo que eu gostei bastante e principalmente gostei pela plot, apesar do Steven Burnside ser uma dor de cabeça, apesar do Leon não aparecer tantas vezes como eu queria e apesar da Jill e o Barry nem sequer serem mencionados uma única vez, juntamente com a Rebecca. Wesker's back. O Chris foi mais desenvolvido. Finalmente vimos um encontro de irmãos. A Claire foi um pouco mais desenvolvida também. Na aftermath dos incidentes de Raccoon City, em termos do mundo, da sociedade, não foram muito focados, mas temos uma mínima de uma ideia pelos reports e pelo início do jogo. A contínua batalha árdua que os nossos protagonistas estão a ter contra a Umbrella, neste caso contra esta variante, o T-Virus, e contra os Ashford Twins, que foram bons vilões, apesar de serem um bocadinho cringe e esquisitos, mas foram bastante fixes e únicos à sua maneira. E eu acho que foi uma direção fantástica, e era uma direção que todos nós estávamos à espera. Ver a fall down, ou ver a downfall da Umbrella, neste caso, a acontecer diante dos nossos olhos após o terror que foi Raccoon City. E eu digo que este pode ter sido o último jogo na linha narrativa em que teve a cena da inspiração musical, o level design, o grafismo, weapon item management, o movimento dos personagens, a história do foco da Umbrella e destes core main characters. Tudo isto
vai mudar a partir deste jogo. Este jogo é o último que representa Old Classic Times Resident Evil, porque a partir do Code Veronica tudo vai mudar. Tudo vai ser mais cinematic Hollywood stuff, tudo vai ser mais action oriented, tudo vai acrescentar muito mais personagens, perdendo o completo equilíbrio emocional e psicológico que estávamos a começar finalmente a ter com os protagonistas da Mainline Trilogy, que obviamente são os meus favoritos. Para começar a ver, o que se calhar interessa a mim não me interessa ao mesmo tempo, porque a história deriva muito e... Para além disso, sim, foi ótimo ver o regresso do Wesker e toda a plot dele. Acho que, apesar de tudo, foi muito bem feita até ao 5. O problema lá está, é muitos dos vilões a partir dele não serem nada de jeito. O mistério dele, como ele tinha poderes e como regressou dos mortos, é tipo das melhores coisas e melhores conspirações que uma pessoa tem, até que finalmente pode ver Umbrella Chronicles, ou neste caso jogá-lo, e jogar o 5 para concluir todas essas expectativas. It's really good. Tenha lá está, pena de que esta história não tenha sido continuada, porque imaginem a minha cara quando, após jogar o Code Veronica e achar, ok, o próximo jogo de certeza que vai ser a Downfall da Umbrella de vez e vamos saber mais sobre o Wesker. Maybe he is gonna be the main villain. E vai tudo fazer full circle. Mas depois eu lembro-me, não, Emanuel, lembras-te? Quando começaste a jogar os jogos, o 4 e o 5 já existiam. E eu duvido que eles ainda andassem em volta disto tudo. And they didn't. Porque a partir do 4 vamos ter uma transformação de jogabilidade do Catan. E da orientação de plot também. I mean, a Umbrella caiu da forma mais anticlimática, but I gotta say, realistic of them all. Stock market, dívidas de banco, de provas e evidências e testemunhas all over the countries, em cena de todo o ataque de bioterrorismo que houve em Raccoon City, oficiais do governo corruptos e tudo mais. Basicamente a Umbrella despedaçou-se sozinha. Depois de sabermos a partir da Umbrella Chronicles foi um bocadinho mais completo e épico, como eu já tinha mencionado numa das partes anteriores. Mas vocês conseguem imaginar o alto cliffhanger que deixa o Code Veronica para um Resident Evil 4, que estamos mesmo à espera que seja a grande épica batalha. And then no, actually we've got like a soft reboot of the series. Portanto foi um movimento um bocado estranho. Foi também o último jogo totalmente que contou com o Shinji Mikami, o criador da série de Resident Evil, porque toda a gente sabe que a partir do Code Veronica 0 e um remake, o criador já só está presente e em parte, nem sequer é na totalidade de Resident Evil 4, sendo que Resident Evil 4 é o último jogo oficial em que o Shinji Mikami tem mão, seja a fazer a direção, seja a ser como escritor. Ele, again, não foi o escritor principal sequer, ele só estou a escrever parte, porque ele ficou tão desiludido com todos os drafts que fez ao longo a tentar seguir a plot do Code Veronica, que simplesmente sentiu-se cansado e quis desistir e entregou nas mãos da Capcom e da equipa de Resident Evil e agora façam. That was it, I guess. Mas pronto, são decisões. É um jogo bastante bom, bastante sólido. Would I replay it? Talvez mais uma outra vez. Mas sendo que é um jogo longo e tendo a jogabilidade dos antigos, I really don't think so. Porque eu lembro-me das dores de cabeça que tive a jogar isto. Jogar uma vez, pá, sem dúvida nenhuma. Mas desta vez teria que vir ou em remake com uma gameplay mais adaptada e modernizada, ou então se calhar eu não perderia muito tempo. Porque eu adoro jogar estes jogos antigos sim, e até ter o replay value, como é o Resident Evil 2 e 3, por exemplo. Mas porque são jogos curtos e de boa qualidade com um ótimo pacing. Quando temos um jogo deste género, que é um bocado difícil em termos de mecânicas ou de hábito, a durar quase tantas horas como Resident Evil 4, e se for a primeira vez ou forem uns azelhas como eu em certos aspectos e demorarem quase 30 horas, then it's really not worth it. Vocês têm mesmo que gostar disto para que repetir. A história é worth it though. Se quiserem no máximo vejam quase as 2 horas de cutscenes no YouTube ou assim e pronto. Eu ainda recomendo a jogarem, mas se não for muito a vossa cena de pararem nos spin-offs, então just watch the movie, I guess. Número 5. Resident Evil Revelations. Este jogo saiu originalmente para a 3DS em 2012, jogo eu que tenho em físico e tenho também no PC.
a versão que acabou por sair para PC, PS4 e Xbox na altura. Resident Evil Revelations é muito bom. É o jogo que eu esperava ter visto a partir do 4. Tem algumas cenas de ação e Hollywood, clichês e humor que é já característico de Resident Evil. Tem. Mas tem muita claustrofobia, tem muita tensão, muita escuridão, muito mistério, puzzles e item management work. E apesar do jogo não andar contigo ao colinho, também não anda-te a dificultar muitas rédeas. Se jogares no Easy ou no Normal, tem um excelente pacing. O jogo não é muito longo e também não é muito curto. Tem 1 hora de duração, creio, de 12 horas. É uma perfeita durabilidade. O jogo, apesar de ser um capítulo extra entre o 4 e o 5, temos finalmente a Best Girl Jill Valentine a ser a protagonista do jogo. E este jogo só não está mais à frente ainda porque, apesar de eu adorar os gráficos e adorar a jogabilidade, porque este jogo foi um excelente casamento entre a jogabilidade moderna, mas o survival horror e toda a vibe do que é um Resident Evil clássico nos tempos modernos. Resident Evil Revelations quase que foi melhor um Resident Evil clássico nos tempos modernos do que se calhar em parte os seus próprios remakes do 2 e do 3, por exemplo, em que foram mais action pieces ou termos várias diferenças em relação aos originais para um pouco mais de ação ou de desvios de história neste caso. Aqui contamos com uma investigação a um navio que é Queen Zenobia, por assim dizer. We had an accident. Eu nem me lembro já qual é que é o vírus que estava a atacar. Eu sei que é um vírus mais marinho, por assim dizer, porque transforma as criaturas, e lá está, que a maioria delas são humanos ou criaturas marinhas, em bichos maiores, obviamente, e infectados. Temos também uma grande investigação à volta da BSAA e todas aquelas empresas contra bioterrorismo. Nós aqui, estranhamente, temos mais conversas sobre as empresas, public views about bioterrorism, política e economia também está envolvido, que é um aspecto bastante integral e importante que os Resident Evil não costumam frisar muito. Aqui também tentaram dar um pouco mais de atenção. O Chris é o segundo protagonista, para além da Jill, visto que nós jogamos este jogo por capítulos e eles variam de acordo com os dois. Se quiserem uma review mais completa e detalhada, podem ver a review do Resident Evil Revelations 1 que a minha namorada, a Bianca Muse, fez. Ela fez um bom trabalho em relação ao primeiro jogo, foi tal e qual como eu também vos falei sobre Resident Evil Revelations 2, também para saberem mais podem ver o vídeo dela também. Pá, houve algum fanservice e para quem shippa o Chris e a Jill também houve ali algumas piadas e alguma confraternização do grupo. Há um óbvio cliffhanger em relação aos vilões e aos espiões deste jogo que, tal e qual como ao final do Revelations 2, nunca é mais respondido, nem em cómics, nem em livros, nem em filmes CGI e muito menos em jogos. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer com isto, muito sinceramente. Aliás, o Village, ou Resident Evil 8, era suposto ser o Resident Evil Revelations 3, mas depois lá decidiram não o fazer. Não. Mas pronto. É um jogo que eu gostei bastante. É um pouco episódico na questão de estar metido na cronologia de Resident Evil, porque a única coisa que ele vos dá é mais interações e mais character development and exposition about the world building e dos personagens de Resident Evil, nomeadamente o Chris e a Jill. Não é um jogo que ao final do dia conta em demasia para o lore e acréscimo da main plotline dos Resident Evils. E até mesmo vírus e organização inimiga e tudo mais é uma coisa presente em outros jogos. Portanto, ele está muito... Como é que eu ia te explicar? Se quiserem, old-time fans vão gostar deste jogo porque é o casamento entre a jogabilidade moderna com os jogos clássicos e, claro, vamos poder voltar a jogar com a Jill e o Chris. E é uma história interessante e inovadora que dá para jogarem. Para os fãs novos que nunca tocaram em um Resident Evil, isto é um dos perfeitos pontos que vocês podem pegar para começar a jogar a franquia. Vocês não precisam ter quase nenhum knowledge em relação a nenhum título da franquia antes de jogar Revelations 1. E se só ficarem-se pelo Revelations 1, porque lamento, mas não voltam a pegar naquele cliffhanger e provavelmente não vão voltar a pegar. A história, tirando esse cliffhanger, é bastante conclusiva e fechada. Podem também só se ficar por aí e esquecer a cliffhanger post-credit scene.
Portanto, é daqueles jogos que, se quiserem só ter uma única experiência de Resident Evil, eu recomendo ou um dos jogos que vem aí na lista, obviamente, ou este. Para vos ser sincero. Se são newcomers, não vos recomendo mais nenhum, sem ser ou o Revelations 1 ou um remake, que neste caso iremos falar daqui a pouco. Basicamente será isso. E lá está. Foi um jogo que eu gostei bastante, gostei da plot, mas acima de tudo foi a jogabilidade e o meaning do jogo, porque este jogo foi o pequeno tesouro que a Capcom enviou-nos, entre aspas, porque com o filme Resident Evil Retribution, com o filme do Resident Evil Damnation em CGI, com os cómics cada vez a ficarem piores e com os jogos estupidamente action-oriented, como foi o Resident Evil Operation Raccoon City e o Resident Evil 6, tudo a sair no mesmo ano. Resident Evil Revelations 1 foi tipo a luz ao fundo do túnel e foi talvez de tanta coisa que Resident Evil produziu nesse ano que foi a única coisa que verdadeiramente prestou. Portanto, I'm kinda happy for that. Número 4. Número 4. Estes últimos 4, que é o Resident Evil 1, 2, 3 e 4, são escolhas bastante complicadas que eu tenho a selecionar, mas se eu realmente tiver que os escolher, em número 4 eu vou pôr o Resident Evil 3 Nemesis. Este é o jogo favorito de muitos amigos meus, actually, e eu consigo perceber totalmente porquê. É um jogo curto, se souberes o que estás a fazer. Em termos gráficos ou musicais, não muda muito do que foi Resident Evil 2. Aliás, para quem não sabe, Resident Evil 3 Nemesis foi um jogo que Shinji Mikami e a sua equipa tiveram para aí cerca de menos de um ano para produzir para a PlayStation 1 e restantes outras consolas. Após o enorme sucesso de Resident Evil 2, a Capcom pressionou-os de tal maneira que eles tiveram que reciclar assets, design, armas e tudo mais de Raccoon City para fazer mais um jogo à volta do incidente e dar uma espécie de conclusão a esta Raccoon Trilogy, por assim dizer. Portanto, foi muito em cima do pé. E apesar disso, eles conseguiram inovar para o jogo não parecer o que seria na altura uma espécie de uma DLC. O que não foi nada isso que fizeram no remake. Absolutamente nada. Uma DLC do 2, nunca na vida. O 3 original pode reciclar muito na questão de item management, level design e em termos de gráficos, sure. Mas em termos de música, não é tão boa como a do 2, mas tem temas fantásticos. Podemos jogar com a Jill novamente e introduzir um novo personagem chamado Carlos Oliveira, que é o personagem extra com quem nós jogamos, e há ali um flirt de Foxy Lady com a Jill que não sabemos se vai a algum lado, mas pronto. E ele também nunca mais volta a aparecer. Foi também a partir daqui que começou. Não digo a partir daqui porque a Rebecca a partir do 1 depois nunca mais voltou a aparecer, mas foi a partir daqui que começou a cena dos protagonistas que desaparecem após X tempo. E basicamente é um jogo que nos faz sentir tensos e não há um único sítio sem ser as safe rooms a que uma pessoa se sinta protegido. Em outros jogos, obviamente, há várias zonas, nem que seja pela história, que são mais calmos ou que sabemos que estamos a salvo, digamos assim, apesar de haver alguns sustos ou cheap jump scares que acabam por ser revelados que não são nada. Aqui podem realmente ser alguma coisa, porque o Stalker, que neste caso é o Nemesis, o vilão principal deste jogo, ele é uma BOW quase indestrutível, é uma variante do T-Virus, que neste caso é o Nemesis T-Virus variant. E o Nemesis é um inimigo implacável, super forte, super ágil, pode-te matar num instante se ele assim quiser. E sem serem safe rooms, este cabrão aparece em qualquer lado a dar cagaços desde os anos 90. É lindo. Visualmente é um monstro espetacular, mas é toda a maneira como os developers puseram este personagem aqui e a maneira como astuta em que ele te persegue e que te assusta. E depois, claro, os boss battles também são fixe. Outro mecanismo que foi integrado aqui e que, se não me engano, não foi integrado em mais de um jogo, foi a seleção das escolhas. Não é que isto seja uma coisa, tipo, estupidamente importante ou assim, mas eu gosto bastante, porque vocês aqui podem tanto escolher fazer head-on ao Nemesis ou a certos inimigos, ou podem tomar a rédea de
let's go hide in here, ou run to the police station, evitando o ataque do Nemesis, em vez de tentarmos deitá-lo abaixo, visto que nós, sem ser mesmo no final, a última boss battle, nunca o matamos, apenas neutralizamos ou deitámo-lo abaixo temporariamente. Portanto, é uma espécie de inícios do que podemos ver, se calhar, mais tarde com jogos como os da Telltale. E é engraçado de ver, sim, são duas escolhas, mas são sempre duas escolhas super rápidas e o tempo até para e pá, dá uma sensação mesmo fixe. Tanto que eu lembro que da primeira vez eu fiquei, ui, o que é isto? Escolhas? De repente ficou tudo parado com cores negativas e eu fiquei, uou! Wow! Isto não é realmente um 2 reciclado com uma plot diferente. Eles meteram mecanismos novos aqui, novas mecânicas de jogo, e isso é fixe, apesar de pequenas. Eles também alcançaram novas localizações. Neste caso temos a Clock Tower, em que é uma parte da história principal, uma zona de túneis e cemitério, onde até vemos um outro boss sem ser o Nemesis, que é a Gravedigger Worm. E temos mais algumas localizações nas ruas, por exemplo, alguns outros sítios reciclados do 2, for sure, mas eles meteram locais novos. Mas o Resident Evil 3 Remake, por exemplo, não saberá o que é que eu quero dizer com isso, I guess. De resto, opá, é uma história curta, é uma história de survival em que a Jill e o Carlos descobrem que o Nikolai e outros agentes da Umbrella, mas principalmente o Nikolai, estão a tentar obter test results e analysis para mandarem a Umbrella ou para highest bidder companies. Claro, lá está, estamos a tentar fazer riqueza à volta da this fortune de milhares de pessoas. Raccoon City está na merda, literalmente, e depois, claro, no fim lá vai o Barry salvar-nos de helicóptero após termos uma grande épica luta em fuga contra o Nemesis, e Raccoon City vai com o caralho e pronto, e literalmente vai tudo abaixo. Literalmente é só isso. Pá, é fantástico. É uma excelente conclusão. É puro survival, entre aspas. E ainda consegue adicionar, para além de reciclar coisas, acrescenta um Stalker Mode fantástico. Muitos jogos tentam ainda hoje replicar. Heck, Resident Evil 3 Remake tentou replicar e nunca conseguiu fazê-lo devidamente. Meteu a cena das escolhas à pressão ao jogador para selecionar, incluiu novas localizações e outras variantes de inimigos também, apesar de ter reciclado muito, lá está, novas soundtracks para o jogo, principalmente para momentos da main plot, e ainda acrescentou um modo que já existia aqui, mas que só ficou verdadeiramente famoso no Resident Evil 4, que eu já tinha mencionado por causa de ter jogado o jogo da 3DS na minha primeira ou segunda parte deste ranking pessoal, que é os Raid Modes, em que literalmente tu escolhes um personagem e andas num cenário em time limit a colecionar balas ou healing items e andas aí a fazer objetivos e a matar infectados aos montes até conseguires escapar ou até conseguires o teu objetivo. Aqui até inclusive acho que dá para jogar com o rank outra vez. Há até skins de Resident Evil aqui, que também foi outra coisa que lá está o 2, acho que eu já tinha, mas foi no 3 que ficou um pouco mais famoso. Inclusive é uma das skins peço desculpa, está aqui uma atualização. Uma das skins da Jill é até uma skin da Regina, a protagonista de Dino Crisis, que é literalmente Resident Evil com dinossauros, também feito pelo Shinji Mikami. E funny enough, foi só o 1 e o 2, que foram os únicos dois bons jogos. O 3, we don't talk about it. Nunca falamos que existe Dino Crisis 3. E pronto. E sim, e também temos outra coisa que eu também achei curiosa, que neste caso foram os epílogos. Neste jogo temos 8 epílogos. Se não me engano, temos um para a Jill, o Carlos, o Barry, o Chris, a Claire, a Rebecca, acho eu também está incluída na lista, a Sherry, o Leon e, estranhamente, eu acho que temos um para o Hank também, porque literalmente eu lembro que foi a única vez oficialmente que a Capcom revelou a cara e o penteado branco do Hank fora daquele capacete. É quase tão épico como vermos o Boba Fett da primeira vez sem capacete. Or not, quando se lembram que é um miúdo. Mas yeah. Anyways. Sim, Resident Evil 3, pá, eu adoro este jogo, mas e sem dúvida que é daqueles jogos mais fáceis de fazer replay, seja pelo fun factor, seja por ter um length de tempo ótimo de jogabilidade, mas
Os 3 jogos que eu vou falar, já vou nos 40 minutos, não me vou estar a alongar mais ainda. Mas na quarta parte, e espero eu realmente sendo a última parte, vamos analisar os últimos 3 jogos. Já sabem, é o Resident Evil 2, 1 e 4 que faltam. Nessa altura vamos ver quem é que vai ganhar, quem é que não vai. Já sabem, malta, comentem e partilhem, gostem à vontade. E já sabem, quando quiserem falar do Resident Evil, podem vir falar comigo à vontade. Algumas dúvidas, curiosidades, sugestões, estejam completamente à vontade. Abreijos.